Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Instant Audiobooks. Agora você poderá usufruir do conto A Paixão do Croupier, do livro O Misterioso Sr. Kim, de Agatha Christie. Mas antes da gente começar, não esqueça, se esse tipo de conteúdo for relevante para você, deixe o seu like no vídeo e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Agora eu falo com você que já se inscreveu. Eu peço licença para te convidar a apoiar este projeto, que pode ser clicando aqui embaixo no botão Seja Membro ou enviando qualquer quantia através da chave Pix, que está aparecendo para você aí no vídeo. Dito isso, fique agora com o conto completo. A Paixão do Croupier. O Sr. Satterthwaite estava se aquecendo ao sol no terraço em Monte Cary. Todo ano, habitualmente, no segundo domingo de janeiro, o Sr. Satterthwaite trocava a Inglaterra pela Riviera. Era muito mais pontual do que qualquer andorinha. No mês de abril, ele voltava para a Inglaterra. Maio e junho ele passava em Londres e nunca se teve conhecimento de que deixasse de ir a Ascot. Ele saía da cidade depois da partida do Eton com o Harrow e fazia visitas no campo antes de voltar a viajar para Deauville ou Le Touquet. As reuniões para caçadas ocupavam a maior parte dos meses de setembro e de outubro, e ele, em geral, passava uns 2 meses na cidade para encerrar o ano. Conhecia todo mundo, e se podia dizer com segurança que todos o conheciam. Naquela manhã ele estava carrancudo. O azul do mar era admirável, os jardins, como sempre, estavam uma delícia, mas as pessoas o desapontavam. Achava que formavam uma multidão mal vestida e pretensiosa. Alguns, naturalmente, eram jogadores, almas condenadas que não podiam ir embora. E a esses o Sr. Satterthwaite tolerava. Eram um pano de fundo necessário, mas ele sentia a falta do toque da elite, os seus iguais. É o câmbio, disse o Sr. Satterthwaite sombriamente. Todo tipo de gente vem aqui agora, quando antes jamais estaria ao seu alcance. E depois, é claro, eu estou ficando velho. Todos os jovens, os que estão aparecendo, vão para aquelas localidades suíças. Mas havia outros de quem ele sentia falta. Os bem vestidos barões e os condes da diplomacia estrangeira, os grão-duques e a princesa. O único príncipe que vira até então estava como cabineiro no elevador de um dos hotéis menos conhecidos. E também sentia a falta das belas damas de luxo. Ainda havia algumas, mas bem menos do que antigamente. O Sr. Satterthwaite era um sério estudioso do drama chamado vida, mas gostava que seu material fosse altamente colorido. E sentia um desânimo o envolver. Os valores estavam mudando, e ele era velho demais para mudar. Foi nesse momento que ele viu a condessa Cesarnova se aproximando. O Sr. Satterthwaite tinha visto a condessa em Monte Cary em várias temporadas. A primeira vez ela estava na companhia de um grão-duque, na segunda de um barão austríaco, e nos anos seguintes, sucessivamente, os seus amigos foram homens pálidos que usavam umas joias um tanto espalhafatosas. E há uns 2 anos era muito vista com homens bem jovens, quase garotos. E ela estava agora ao lado de um desses jovens. Por acaso, o Sr. Satterthwaite o conhecia e teve pena dele. Franklin Rhodes era um jovem norte-americano, um produto típico dos estados do meio-oeste, ansioso por sensações, mas digno de amor. Uma curiosa mistura nativa de astúcia e idealismo. Estava em Monte Cary com um grupo de outros jovens norte-americanos de ambos os sexos, todos muito parecidos. Era a primeira vez que se achavam no velho mundo. E eram francos em suas críticas e elogios. De um modo geral, não gostavam muito dos ingleses que havia no hotel, e os ingleses retribuíam na mesma moeda. O Sr. Satterthwaite, que se orgulhava de ser cosmopolita, até gostava deles. Sua objetividade e vigor o atraíam, embora seus eventuais solecismos o fizessem estremecer.
Mas lhe ocorreu que a Condessa Cesarnova era uma amiga nada recomendável para o jovem Franklin Rudd. Retirou polidamente o chapéu quando chegaram perto dele, e a Condessa se curvou e lhe sorriu de um modo encantador. Era uma mulher muito alta, de uma magnífica aparência. O seu cabelo era negro, assim como os olhos, e tinha os cílios e sobrancelhas mais magnificamente negros do que os de qualquer outra criatura. E o Sr. Satterthwaite, que conhecia os segredos femininos em proporção muito maior do que a recomendável para qualquer homem, prestou homenagem imediatamente à arte com que estava maquiada. A sua pele parecia impecável, de um branco cremoso e uniforme. Até a leve sombra marrom sob os olhos tinha um efeito extraordinariamente eficaz. A boca não era carmesim e nem escarlate, mas de uma discreta tonalidade de vinho. Estava com um vestido preto e branco muito audacioso e carregava uma sombrinha no tom vermelho rosado que mais lhe favorecia a pele. Franklin Rudd parecia feliz e importante. Aí está um rapaz louco, disse o Sr. Satterthwaite com seus botões. Mas eu suponho que não é da minha conta de qualquer forma. Ele não me daria ouvidos. Bem, eu já tive a minha própria experiência no meu tempo. Mas ainda se sentia um tanto preocupado, porque havia no grupo uma garota norte-americana muito atraente. E ele estava certo de que ela não apreciaria de maneira alguma a amizade de Franklin Rudd com a Condessa. Estava se preparando para encaminhar os seus passos na direção oposta quando viu a garota em questão subindo uma das veredas em sua direção. Usava um vestido bem cortado, sapatos discretos e segurava um guia. Há algumas norte-americanas que passam por Paris e saem vestidas como a rainha de Sabá. Mas Elizabeth Martin não era desse tipo. Estava fazendo a Europa de um modo sério e consciencioso. Tinha em grande conta a cultura e a arte, e estava ansiosa para obter o máximo possível dentro do seu limitado estoque de dinheiro. É de se duvidar que o Sr. Satterthwaite a considerasse culta ou artística. Ela lhe parecia simplesmente muito jovem. Bom dia, Sr. Satterthwaite, disse Elizabeth. Viu Franklin? O Sr. Rudd em algum lugar? Sim, eu o vi exatamente há poucos minutos. E com sua amiga Condessa, eu suponho, disse a moça rudemente. Com a Condessa, sim, admitiu o Sr. Satterthwaite. Ai, aquela Condessa não me passa pela garganta, disse a moça com a voz um tanto alta e aguda. Franklin está doido por ela. E o porquê eu não posso imaginar. Ela tem maneiras muito encantadoras, me parece, disse o Sr. Satterthwaite cautelosamente. O senhor a conhece? Ligeiramente. Eu estou preocupadíssima com o Franklin, disse a senhorita Martin. Em geral, aquele rapaz tem muito bom senso. Nunca se imaginaria que fosse se atrair por uma mulher desse tipo. E não quer ouvir uma única palavra. Fica furioso se alguém tenta alguma advertência. Diga-me, pelo menos o senhor sabe se ela é uma verdadeira condessa? Eu não gostaria de dizer, disse o Sr. Satterthwaite. Pode ser? Este é o verdadeiro humor inglês, não é? Disse Elizabeth, dando sinais de desagrado. Olha, eu só posso dizer que em Sargon Springs esta é a nossa cidade, Sr. Satterthwaite. Aquela condessa iria parecer um bicho muito esquisito. O Sr. Satterthwaite achou possível. Ele não quis comentar que não estavam em Sargon Springs, mas sim no Principado de Mônaco, onde a condessa, na verdade, combinava muito mais com o ambiente do que a senhorita Martin. Ele não respondeu e Elizabeth seguiu para o cassino. O Sr. Satterthwaite, então, se sentou ao sol e Franklin Rudd se juntou a ele. Rudd estava cheio de entusiasmo. Estou me divertindo, anunciou com entusiasmo ingênuo. Sim, senhor, isso é o que eu chamo de viver a vida. Um tipo de vida, na verdade, bem diferente da nossa nos Estados Unidos. O homem mais velho se virou para ele com um rosto pensativo.
A vida é vivida de maneira bem parecida em todos os lugares, disse com um certo cansaço. Se usam roupas diferentes e isso é tudo. Franklin olhou para ele. Eu não estou entendendo. Não, disse o Sr. Satterthwaite. E é porque você ainda tem muito que viajar. Mas eu peço desculpas. Nenhum homem mais velho deve se permitir o hábito de fazer pregações. Ora, não faz mal. Rudd riu mostrando os seus belos dentes. Eu não estou dizendo, veja bem, que não esteja desapontado com o cassino, porque eu achei que o jogo iria ser diferente, algo muito mais febril, só que me parece apenas monótono e sórdido. O jogo é a vida e a morte para o jogador, mas não tem nenhum brilho espetacular, disse o Sr. Satterthwaite. É mais excitante ler a respeito do que vê-lo. O rapaz balançou a cabeça, concordando. Ah, o senhor é um figurão do ponto de vista social, não é? Ele perguntou com uma franqueza acanhada que não deixava que suas palavras fossem levadas a mal. Eu quero dizer, o senhor conhece todas as duquesas e barões e condessas, etc. Muitos deles, disse o Sr. Satterthwaite. E também os judeus, os portugueses, os gregos e os argentinos. Hã? Falou o Sr. Rudd. Eu estava apenas querendo explicar que eu me movimento na sociedade inglesa, disse o Sr. Satterthwaite. Franklin pensou por alguns minutos. O senhor conhece a Condessa Casanova, não é? Ele perguntou finalmente. Ligeiramente, disse o Sr. Satterthwaite, dando a mesma resposta que deu a Elizabeth. É uma mulher muito interessante de se conhecer. A gente costuma pensar que a aristocracia da Europa está acabada e estéril. E isso pode até ser verdade com relação aos homens. Mas as mulheres são diferentes. Não é um prazer encontrar uma criatura maravilhosa como a Condessa? Espirituosa, encantadora, inteligente. Gerações de civilização por trás dela. Uma aristocracia até a raiz dos cabelos. Oh, é mesmo? Perguntou o Sr. Satterthwaite. Bem, e não é? O senhor conhece a família dela? Não, infelizmente não sei muita coisa a seu respeito, respondeu o Sr. Satterthwaite. Ela era uma Radzinski, explicou Franklin Rudd, uma das mais antigas famílias da Hungria. Teve uma vida realmente extraordinária. O senhor viu aquele grande fio de pérolas que ela usa? O Sr. Satterthwaite assentiu com a cabeça. Então ela ganhou aquilo do rei da Bósnia. Ela contrabandeou para fora do reino alguns papéis secretos a pedido dele. Ouvi mesmo dizer, disse o Sr. Satterthwaite, que essas pérolas haviam sido dadas a ela pelo rei da Bósnia. Esse fato era, na verdade, motivo para mexericos, porque todos diziam que a dama fora uma Nasher de Sua Majestade antigamente. E agora eu vou lhe contar mais uma coisa. O Sr. Satterthwaite ouvia e quanto mais ouvia, mais admirava a fértil imaginação da Condessa Cesarnova. Ela nada tinha de uma vulgar mulher desse tipo, como tinha dito Elizabeth Martin, e o rapaz era sagaz demais para isto, honesto e idealista. Não, a Condessa se movia austeramente através de um labirinto de intrigas diplomáticas. Tinha inimigos, detratores, naturalmente. Deixara-se entrever de maneira a fazer o rapaz norte-americano se sentir por dentro da vida do velho regime, com a Condessa como figura central. Reservada, aristocrática, a amiga de conselheiros e príncipes, uma figura inspiradora de devoção romântica. E ela enfrentou as suas dificuldades, concluiu o jovem calorosamente. É uma coisa extraordinária, mas ela nunca encontrou uma mulher que pudesse ser para ela uma verdadeira amiga. As mulheres estiveram contra ela durante toda a sua vida. Provavelmente, respondeu o Sr. Satterthwaite. E não acha isso uma coisa absurda? Perguntou Rudd enfaticamente. Não, disse o Sr. Satterthwaite pensativamente. Eu não sei se eu acho. As mulheres têm suas próprias normas, sabe? E não é bom nos metermos em seus negócios. Elas devem dar o seu show sozinhas.
Eu não concordo com o senhor, disse Rudd com seriedade. Uma das piores coisas do mundo atual é a maldade de uma mulher para com a outra. O senhor conhece Elizabeth Martin? Bom, em teoria, ela está absolutamente de acordo comigo. Ela é apenas uma garota, só que suas ideias são boas. Mas no momento em que chega o teste prático, ela é tão ruim quanto qualquer outra. Ela falou muito mal da Condessa, sabe? E sem saber coisíssima nenhuma a seu respeito. E ela não quer ouvir quando eu tento lhe explicar as coisas. Está tudo errado, Sr. Satterthwaite. Eu acredito na democracia. E em que consiste, senão, na irmandade entre homens e entre mulheres também? Ele fez uma pausa muito séria. O Sr. Satterthwaite tentou imaginar uma só situação na qual um sentimento de irmandade pudesse surgir entre a Condessa e Elizabeth Martin. Mas ele não conseguiu. E a Condessa, por outro lado, prosseguiu Rudd, admira Elizabeth imensamente e acha ela uma garota encantadora em todos os sentidos. E o que é que ela demonstra, então? Demonstra que já viveu muito mais tempo do que Elizabeth Martin, respondeu o Sr. Satterthwaite secamente. Franklin Rudd mudou de assunto de repente. Sabe qual é a idade dela? Ela me disse. Foi muito esportivo de sua parte. Eu teria lhe dado uns 29 anos. Só que ela me disse por iniciativa própria que está com 35. Não parece, não é? O Sr. Satterthwaite, cuja estimativa particular da idade da dama se situava entre 45 e 49 anos, apenas levantou as sobrancelhas. Eu deveria adverti-lo a não acreditar em tudo o que houve em Monte Carlo, ele murmurou. Tinha bastante experiência para saber que era inútil discutir com o rapaz. Franklin Rudd estava num auge de cavalheirismo que não admitia qualquer declaração que viesse desacompanhada de prova cabal. Oh, aqui está a Condessa, disse o rapaz se levantando. Ela se aproximou com a graça lânguida que lhe ia tão bem. Agora estavam os três sentados juntos. Ela tratou o Sr. Satterthwaite de maneira muito encantadora, porém distante. Acatou bastante as suas opiniões, tratando-o como uma autoridade sobre a Riviera. Ajeitou tudo tão inteligentemente, de maneira que poucos minutos depois, Franklin Rudd era graciosa, mas inequivocadamente afastado, deixando ela num tete-a-tete com o Sr. Satterthwaite. Ela baixou sua sombrinha e começou a fazer desenhos na areia. Está interessado naquele gentil rapaz norte-americano, Sr. Satterthwaite. Não é verdade? A voz dela era baixa, com um toque de carícia. É um ótimo rapaz, disse o Sr. Satterthwaite em um tom superficial. Ai, eu o acho simpático, sim, disse a Condessa em um tom meditativo. Eu contei para ele muita coisa sobre a minha vida. Verdade? Disse o Sr. Satterthwaite. Detalhes que eu contaria para pouca gente. Ela prosseguiu com um ar sonhador. Eu tive uma vida extraordinária, Sr. Satterthwaite. Poucos acreditariam as coisas assombrosas que me aconteceram. O Sr. Satterthwaite era suficientemente sagaz para penetrar no que ela queria dizer. Afinal de contas, as histórias que ela contara a Franklin Rudd podiam ser verdadeiras. Era extremamente inverossímil e, em último grau, improvável, mas era possível. Ninguém poderia definitivamente dizer, não é verdade. Ele não respondeu e a Condessa continuou a olhar com um ar sonhador para a baía. E, de repente, o Sr. Satterthwaite teve uma estranha nova impressão. Ele não a viu mais como uma vigarista, mas como uma desesperada criatura acossada lutando com unhas e dentes. Deu-lhe uma olhadela de soslaio. A sombrinha dela estava abaixada e ele podia ver os minúsculos pés de galinha nos cantos dos seus olhos. E numa das têmporas também pulsava uma veia. Cada vez mais ele tinha certeza. Ela era uma criatura desesperada e cheia de angústia.
Seria impiedosa com ele ou com qualquer outra pessoa que se interpusesse entre ela e Franklin Rudd. Mas ele ainda sentia que não tinha captado toda a situação. Claro que ela tinha dinheiro bastante, estava sempre muito bem vestida e suas joias eram maravilhosas. Não poderia haver nenhuma urgência nesse sentido. Então era amor? Mulheres na idade dela, como ele sabia, se apaixonavam por rapazes. Podia ser isso. Ele teve certeza de que havia algo fora do comum naquela situação toda. Ele sentiu que o tete-a-tete que ela havia provocado representava um tapa de luva. Ela o tinha identificado como seu pior inimigo. Teve certeza de que esperava incitá-lo a falar dela com menoscabo a Franklin Rudd. O Sr. Satterthwaite sorriu por dentro. Ele era macaco velho demais para fazer isso. Sabia quando era preciso calar a boca. Ele a observou aquela noite no círculo privado, quando ela tentava sorte na roleta. Repetidas vezes ela apostava só para ver as suas apostas perdidas. Suportava bem as perdas com o seu sangue frio habitual. Apostou em plã umas 2 vezes, colocando o máximo no vermelho e ganhou um pouco na meia dúzia. Só que depois perdeu tudo novamente. E afinal jogou no manco umas 6 vezes e perdeu todas elas. Então, com um leve e gracioso encolher de ombros, ela foi embora. Estava com uma aparência excepcionalmente surpreendente, num vestido de tecido dourado com um toque de verde por baixo. As famosas pérolas da Bósnia estavam enroladas em torno do seu pescoço e havia longos pingentes de pérolas nas orelhas. O Sr. Satterthwaite ouviu 2 homens por perto a elogiá-la. A César Nova, disse um deles. Ela se veste bem, não é? E as joias da coroa da Bósnia ficam muito bem nela. O outro, que era um homem baixo, a procurou avidamente com os olhos. Oh, então aquelas que são as pérolas da Bósnia? Ele perguntou. En vérité, mas isso é estranho. Ele riu baixinho, disfarçadamente. O Sr. Satterthwaite não conseguiu ouvir mais nada porque naquele momento ele virou a cabeça e ficou muito feliz de ver um velho amigo. Meu querido Sr. King! Apertou-lhe a mão calorosamente. Este é o último lugar em que esperaria encontrá-lo. O Sr. King sorriu com o seu rosto moreno e atraente se iluminando. Pois não deveria ficar surpreendido, ele disse. É carnaval? Com frequência eu venho aqui no carnaval. Ah, é mesmo? Bom, de qualquer forma é um grande prazer. E faz questão de ficar aqui nas salas? Eu acho que estão um tanto quentes. Será mais agradável do lado de fora, concordou o outro. Vamos caminhar pelo jardim. O ar do lado de fora estava frio, mas não gélido, e ambos respiraram fundo. Ai, assim é melhor, disse o Sr. Satterthwaite. Muito melhor, concordou o Sr. King. E podemos falar livremente? Eu estou certo que há muita coisa que deseja me contar. Ah, sim, realmente. Falando com ansiedade, o Sr. Satterthwaite expôs as suas perplexidades. Como de costume, orgulhoso de seu poder de criar uma atmosfera. A condessa, o jovem Franklin, a inflexível Elizabeth, esboçou-os todos com traços ágeis. O senhor mudou desde a primeira vez que eu o encontrei, disse o Sr. King sorrindo quando ele acabou sua narração. E de que maneira? Você se contentava em observar os dramas que a vida oferecia, mas agora quer participar e agir. Ah, é verdade, confessou o Sr. Satterthwaite. Mas neste caso eu não sei o que fazer. É tudo tão confuso, Talvez. Ele hesitou. Talvez você possa me ajudar. Com prazer, respondeu o Sr. King. Vamos ver o que podemos fazer. O Sr. Satterthwaite teve uma estranha sensação de alívio e confiança. No dia seguinte, ele apresentou Franklin Rudd e Elizabeth Martin ao seu amigo, o Sr. Harley King. Ficou satisfeito de ver que se deram bem.
A condessa não foi mencionada, mas na hora do almoço ele ouviu notícias que despertaram a sua atenção. Mirabelle vai chegar em Monte esta noite. Ele contou muito excitado ao Sr. Ken. A grande estrela dos palcos parisienses? Sim, eu tenho certeza que o senhor sabe, como todo mundo, que ela é a última paixão do rei da Bósnia. Ele a cobriu de joias, ao que parece. Dizem que é a mais exigente e extravagante mulher de Paris. Será interessante ver o encontro dela com a Condessa Cesarnova esta noite. Era exatamente o que eu estava pensando. Mirabelle era uma criatura alta, magra, com uma bela cabeça e os cabelos pintados de louro. A tez tinha uma tonalidade malva pálido, com os lábios cor de laranja. Era assombrosamente chique. Usava algo que parecia uma ave do paraíso glorificada e uma enfiada de joias pendia sobre suas costas nuas. E um pesado bracelete com imensos diamantes engastados lhe enlaçava o tornozelo esquerdo. Ela causou uma comoção quando apareceu no cassino. Sua amiga, a condessa, vai ter dificuldade de superar isto, murmurou o Sr. King ao ouvido do Sr. Satterthwaite. E este último balançou a cabeça em assentimento. Estava curioso para ver como se comportaria a condessa. Ela chegou tarde e um murmúrio surdo a acompanhou enquanto ela caminhava à vontade até uma das mesas centrais de roleta. Estava toda vestida de branco. Uma simples tira reta de crepe de seda, como teria usado uma debutante, e o pescoço e os braços de uma alvura irradiante. Não traziam nenhum adorno. Estava sem nenhuma joia. E um lance inteligente, disse o Sr. Satterthwaite com imediata aprovação. Ela despreza a competição e vira a mesa da sua adversária. Aproximou-se e ficou junto da mesa. De vez em quando ela se divertia fazendo uma aposta. Ganhou algumas vezes, mas perdeu com mais frequência. Houve uma série incrível na última dúzia. Deu o 31 e o 34 vezes repetidas, e as fichas iam todas para o fundo do pano. Com um sorriso, o Sr. Satterthwaite fez a sua última aposta da noite, colocando o máximo no número 5. E a condessa, por sua vez, se inclinou para a frente e pôs o máximo no número 6. Faites-vous jus? Convidava o croupier com a sua voz rouca. Rien ne va plus rien. A bola girou, zunindo alegremente. O Sr. Satterthwaite pensou com seus botões. Mas isso significa algo diferente para cada um de nós. Agonias de esperança e de desespero, tédio, divertimento frívolo, vida e morte. Ouviram um clique e o croupier se inclinou para ver. Número 5, rouge, impair e manque. O Sr. Satterthwaite havia ganhado. O croupier, após retirar as demais fichas, empurrou para a frente os ganhos do Sr. Satterthwaite. Ele estendeu a mão para apanhá-los e a condessa fez a mesma coisa. O croupier olhou de um para o outro. Madame, ele disse bruscamente. A condessa pegou o dinheiro. O Sr. Satterthwaite recuou, porque ele continuava um gentleman. A condessa o encarou e ele devolveu o olhar. Uma ou duas pessoas ao redor fizeram ver ao croupier que ele tinha cometido um engano, mas o homem balançou a cabeça com impaciência. Ele tinha decidido, e isso era tudo. Ele deu um grito rouco. Faites-vous jus, messieurs et mesdames. O Sr. Satterthwaite voltou para a companhia do Sr. King. Por trás de suas maneiras impecáveis, ele estava extremamente indignado. E o Sr. King o ouviu com simpatia. Mas que desagradável, ele disse. Mas essas coisas acontecem. Mais tarde nós deveremos encontrar o nosso amigo Franklin Rudd. Eu estou oferecendo uma ceia. Os três se encontraram à meia-noite. E o Sr. King explicou o seu plano. Então, vai ser uma reunião surpresa. Escolhido o local do nosso encontro, cada um sai e tem o compromisso de honra de convidar a primeira pessoa que encontrar, seja qual for a sua classe social. Franklin Rudd gostou da ideia. Mas o que acontece se a pessoa não aceitar?
Você deverá empregar todos os seus poderes de persuasão. Muito bem. E onde é o local do encontro? Um café um tanto boêmio, onde se podem levar convidados estranhos. Chama-se Le Caveau. Explicou a localização e os três partiram. O Sr. Satterthwaite teve a sorte de se deparar com Elizabeth Martin e a chamou alegremente. Ao chegarem ao Le Caveau, eles desceram até uma espécie de adega onde encontraram uma mesa pronta para a ceia e iluminada por castiçais. Somos os primeiros, disse o Sr. Satterthwaite. Veja, aí vem Franklin. Parou de repente. Com Franklin vinha a condessa. E foi um momento difícil, porque Elizabeth se mostrou menos amável do que deveria. A condessa, como mulher do mundo, manteve as aparências. O último a chegar foi o Sr. Kim, e com ele veio um homenzinho moreno, bem arrumado, cujo rosto pareceu familiar ao Sr. Satterthwaite. E depois de 1 minuto, ele o reconheceu. Era o croupier que naquela mesma noite tinha cometido aquele erro tão lamentável. Eu vou lhe apresentar ao meu companheiro, Sr. Pierre Vaucher, disse o Sr. Kim. O homenzinho parecia confuso. O Sr. Kim fez as necessárias apresentações de modo natural e despreocupado e a ceia foi servida. Aliás, uma ceia excelente. Veio o vinho, maravilhoso, e então parte do gelo desapareceu da atmosfera. A condessa estava muito silenciosa, assim como Elizabeth. E Rudd se tornou loquaz. Contou várias histórias, não engraçadas, mas sérias. E tranquila, porém assiduamente, o Sr. Kim servia o vinho para todos. Eu vou contar para vocês, e é uma história verdadeira, sobre um homem que fazia o bem, disse Franklin Rudd em um tom imponente. Ele mostrava que apreciava com dignamente o champanhe. Contou a sua história, talvez um tanto comprida demais. Era como tantas histórias verdadeiras muito inferior à ficção. Quando ele pronunciou a última palavra, Pierre Vaucher, que estava à sua frente, pareceu despertar. Também tinha feito justiça ao champanhe, se inclinou para a frente por cima da mesa. Pois eu também vou contar uma história, ele disse com sua voz pastosa. Mas a minha é a história de um homem que não fazia o bem. É a história de um homem que não subiu, mas desceu. E como a sua, é uma história verdadeira. Pois então a conte, por favor, monsieur, disse o Sr. Satterthwaite cortesmente. Pierre Vaucher se recostou na cadeira e olhou para o teto. É em Paris que a história começa. Lá havia um homem, um joalheiro ativo. Era jovem, sem problemas e industrioso em sua profissão. Diziam que tinha um futuro, já estava com um bom casamento arranjado. A noiva não era feia e o dote extremamente satisfatório. E então, sabem o que aconteceu? Uma certa manhã ele viu uma moça. Uma coisinha à toa, senhores. Bonita? Sim, talvez se não estivesse meio morta de fome. Mas, de qualquer maneira, para aquele rapaz ela tinha uma magia a que ele não podia resistir. Ela estivera lutando para arranjar emprego, era virtuosa, ou pelo menos foi o que ele disse. Eu não sei se era, na verdade. A voz da condessa se ergueu de repente da penumbra. E por que é que não seria verdade? Há muitas assim. Bom, como eu dizia, o jovem acreditou nela. E então se casou com ela. Um ato de loucura. A família não quis mais falar com ele. Ultrajara a todos. E ele se casou com... Bom, eu vou chamá-la de Jeanne. Era uma boa ação. E eu lhe disse isto. Tinha sacrificado muita coisa por causa dela. Um começo encantador de vida para a pobre moça, observou a condessa com sarcasmo. Ele a amava, sim, mas desde o começo ela o enlouquecia. Tinha amos, acessos de cólera. Um dia se mostrava fria e no outro apaixonada. Afinal, ele compreendeu a verdade. Ela jamais o amara. Casara-se para subsistir. Esta verdade o magoou terrivelmente. Mas ele tentou ao máximo não deixar transparecer os seus sentimentos.
e achava que merecia gratidão e obediência aos seus desejos. Eles brigavam, ela o repreendia. Mon Dieu, sobre o que ela não o repreendia. E podem imaginar o que vem depois, não? A coisa estava prevista. Ela o deixou. E então, durante 2 anos, ele ficou sozinho, trabalhando na sua pequena loja, sem nenhuma notícia dela. Tinha um amigo, o absinto. O seu negócio já não estava prosperando tanto. E então, um dia, ele entrou na loja e a encontrou lá sentada. Estava muito bem vestida, tinha anéis nos dedos. E ele ficou a observá-la. O seu coração batia tão forte. Nossa, como batia! Não sabia o que fazer. Gostaria de tê-la espancado, abraçado com força, atirado no chão, pisado nela ou de ter se lançado aos seus pés. Mas ele não fez nenhuma dessas coisas. Pegou seus alicates e continuou o seu trabalho. O que a madame deseja? Ele perguntou formalmente. E isto a perturbou. Ela não esperava por isto. Pierre, ela disse. Eu voltei. Ele colocou os alicates de lado e olhou para ela. Você quer ser perdoada? Ele disse. Quer que eu a receba de volta? Está sinceramente arrependida? Você me quer de volta? Ela murmurou. Ah, e muito suavemente. Ele sabia que ela estava querendo colocá-lo numa armadilha. Estava louco para apertá-la nos braços, mas era inteligente demais para isso. Então fingiu indiferença. Eu sou um cristão, ele disse. Tente fazer o que a igreja ordena. Ah, ele pensou. Eu vou humilhá-la até ficar de joelhos. Mas Jeanne atirou a cabeça para trás e riu. E uma risada má. Eu zombo de você, pequeno Pierre. Ela disse. Olhe para essas ricas roupas, esses anéis e braceletes. Eu vim me mostrar para você. Pensei que ele faria me abraçar e quando você visse isso, então eu cuspiria no seu rosto e lhe diria que o odeio. Logo depois ela saiu da loja. Podem acreditar, senhores, que uma mulher pudesse ser tão má assim. Apenas voltar para me atormentar. Não, disse a condessa. Eu não acreditaria e qualquer homem que não fosse um idiota também não acreditaria. Mas todos os homens são completamente idiotas. Pierre não tomou conhecimento dessa parte. Ele apenas prosseguiu. E assim aquele jovem de quem eu lhes falei foi afundando cada vez mais. Bebia mais absinto, a lojinha foi vendida à sua revelia, e ele se tornou ralé e caiu na sarjeta. E então veio a guerra. Ai, como foi boa a guerra! Tirou aquele homem da sarjeta e lhe ensinou a não ser mais um animal selvagem. Ele se disciplinou e se tornou sóbrio. Ele suportou o frio e a dor e o medo da morte. Mas não morreu. E quando a guerra acabou, ele era outra vez um homem. E foi então, senhores, que ele veio para o sul. Seus pulmões haviam sido afetados, então lhe disseram que ele precisava procurar emprego no sul. Mas eu não vou cansá-los contando todas as coisas que ele fez. Basta dizer que terminou como croupier e lá no cassino certa noite ele viu novamente a mulher que tinha arruinado a sua vida. Ela não o reconheceu, mas ele sim. Ela parecia rica e não sentia falta de nada. Mas, senhores, os olhos de um croupier são penetrantes. Chegou uma noite em que ela fez a sua última aposta. E não me perguntem como eu sei. Mas eu sei. A gente sente essas coisas. Os outros podem não acreditar. Ela ainda tinha as suas roupas caras. Mas por que não empenhá-las? Alguém poderia perguntar. Mas quando se faz isso, liquida-se imediatamente o crédito. As suas joias? Ah, não, mas eu não fui um joalheiro na minha juventude? Há muito as joias verdadeiras já haviam ido embora. As pérolas de um rei foram vendidas, uma por uma, e substituídas por falsas. E enquanto isso era preciso comer e pagar a conta do hotel. Sim, já estava sendo muito vista pelos ricos. Bah, eles diziam. Ela está com mais de 50 anos. Quero gastar o meu dinheiro com uma jovem. Um longo suspiro estremecido veio da janela na qual se recostava a condessa.
Sim, foi um grande momento aquele. Durante 2 noites, eu a observei. Perdeu, perdeu e tornou a perder. E agora, senhores, o fim. Ela coloca tudo em um único número. E ao lado dela, um lord inglês também aposta o máximo. No número seguinte, a bola rola, o momento chegou, mas ela perdeu. Os olhos dela se encontram com os meus. E o que eu faço? Ponho em risco meu emprego no cassino? Roubo o lord inglês? Viro para a madame e entrego o dinheiro. Ah! Houve um estrondo quando a condessa se ergueu de repente e se inclinou por sobre a mesa, derrubando o seu copo. Por quê? Ela gritou. É isso que eu quero saber. Por que você fez isso? Houve uma longa pausa. Uma pausa que parecia interminável. E os dois se encaravam interminavelmente de ambos os lados da mesa. Era como um duelo. Um pequeno sorriso mesquinho se insinuou no rosto de Pierre Vaucher. Ele ergueu as mãos. Madame, ele disse, existe uma coisa chamada piedade. Ah! Ela afundou novamente. Entendo. Estava calma, sorridente, dona de si novamente. História interessante, Monsieur Vaucher. Permita-me lhe acender o cigarro. Habilmente enrolou um pedaço de papel e acendeu-o na vela e o estendeu na direção dele. Ele se inclinou para a frente até a chama alcançar a extremidade do cigarro que trazia entre os seus lábios. Então ela se levantou inesperadamente. E agora eu vou deixá-los. Por favor, eu não preciso que ninguém me acompanhe. Antes de alguém perceber, ela já havia partido. O Sr. Satterthwaite ia correr atrás dela, quando foi detido por uma praga do aturdido francês. Mas com 1000 demônios! Ele estava olhando para o pedaço de papel que a condessa tinha deixado cair sobre a mesa. Então o desenrolou. Mon Dieu! Ele disse. Uma nota de 50.000. Entendem? Tudo o que ela ganhou esta noite. Tudo o que tem no mundo. Ela acendeu o meu cigarro com esta nota, porque é excessivamente orgulhosa para aceitar piedade. Ah, orgulhosa. Ela sempre foi orgulhosa como o diabo. Ela é única, maravilhosa. Pulou da cadeira e saiu disparado. O Sr. Satterthwaite e o Sr. King também haviam se erguido. O garçom se aproximou de Franklin Rudd. La note, monsieur. Ele observou em um tom neutro. O Sr. King o socorreu prontamente. A verdade é que eu me sinto um tanto solitário, Elizabeth, comentou Franklin Rudd. Esses estrangeiros, eles são incríveis. Eu não consigo entendê-los. E o que significou tudo isso, afinal de contas? Olhou para ela. Ai, minha nossa. E como é bom ver alguém tão 100% americana quanto você. Ele falou com um tom choroso de uma criancinha. Esses estrangeiros são tão estranhos. Agradeceram ao Sr. King e saíram juntos noite afora. O Sr. King pegou o troco e sorriu para o Sr. Satterthwaite, que se pavoneava todo satisfeito. Bem, disse este último, tudo saiu esplendidamente bem, não é? O nosso parzinho amoroso está bem agora. Qual deles? Perguntou o Sr. King. Ah, é, disse o Sr. Satterthwaite, caindo em si. Bom, eu suponho que tenha razão, se a gente levar em conta o temperamento latino e tudo isso. Ele parecia em dúvida. O Sr. King sorriu e um vitral por trás dele o envolveu só por 1 minuto, numa roupagem variegada de luz colorida.